Manda muitas cápsulas oleosas aqui, que eu amo cápsulas oleosas. Vai, faz cair cápsulas oleosas. Vai, Jerry, finge que tá pegando as cápsulas. É muita imaginação, se vocês consigam. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é a Alana Bezerra, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Olá, eu sou Jorel, consultor técnico na AB. Perdoe a minha voz, mas vamos gravar assim mesmo, tá? Porque hoje a gente já Aptec, um quadro tão amado por vocês e por nós também. Nesse quadro nós falamos tudo sobre tecnologia para o mercado e esse é um conteúdo que é patrocinado pela Prime Soft Soluções Inteligentes. Vou deixar aqui um QR Code na tela, em algum lugar da tela, porque faz muito sentido. Vale muito a pena você que está abrindo farmácia, você que já atua no mercado, você que é farmacêutico, você que é dono de farmácia ou qualquer profissional da área, entender melhor sobre esse software de gestão. A propósito, o tema de hoje é o quê? Qual é o tema de hoje, Jar? Cápsulas oleosas na prática. Como ajustar o seu sistema de gestão e evitar erros. Inclusive, nós vamos, né? A gente já tem vídeos práticos aqui sobre como manipular cápsulas oleosas. Vou deixar aqui o link na descrição. Mas é importante também você entender como você vai incluir essas cápsulas oleosas no seu sistema de gestão. Mas claro que nós vamos usar o melhor software do mercado, que é o Prime Pharmacy. Então, no final, a gente vai te explicar como fazer essa adequação na prática, tá? Inclusive, o Jor, que é o nosso head da tecnologia, ele, né, junto com a Prime, né, desenvolveu uma solução, né, para que fique mais prático no dia a dia da farmácia, né, dessa forma a gente conseguir incluir essas fórmulas com mais propriedade, de forma mais assertiva, que minimize ao máximo os gargalos, né, na farmácia, inclusive aquele doutora. Como é que inclui isso aqui, doutora? Então fica até o final que você vai entender de uma vez por todas como incluir, tá? Essa fórmula de cápsula oleosa, né? Mas é importante entender o que é essa cápsula oleosa. Então, para você que caiu de paraquedas aqui no nosso canal, a propósito, caiu de paraquedas, hoje já assiste nossos vídeos e não está inscrito ainda, por favor, né, Carla? Por favor, se inscreve aqui, né, Tiago? Porque o que é que acontece? Se não se inscrever, há muitos anos que isso acontece. Então, gente, é importante você se inscrever. Se inscreve, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo para o máximo número de pessoas, para o teu grupo de farmacêuticos, para o grupo da farmácia, para o dono da farmácia, tá? Porque esse vai ser um vídeo muito importante para a farmácia, certo? Mas o que é essa cápsula oleosa, Jerry, para quem caiu aqui de paraquedas? Então, muito provavelmente vocês estão mais acostumados a ver a cápsula comum, né, com pó dentro, que é aquela velha e conhecida cápsula que quando você abre você vê que tem um pó, não é farinha, né? Então, que é uma cápsula que a gente chama tradicional, né? Só que também existem as cápsulas oleosas industrializadas, que são essas que você está vendo. Soft caps. Soft caps. São cápsulas moles, são cápsulas gelatinosas moles. Né? Então, é justamente essa imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda. Então, que é uma cápsula, tem um formato ali de uma cápsula, mas ela é macia, tá? Parece que é um plástico, o óleo é envolvido por um plástico. Aí, Mas tá? não é plástico, tá? É gelatina. É Ou um agente gelatina. plastificante Exatamente. que gera Então, essa é do plasticidade. mesmo material de uma cápsula dura, uma cápsula comum, mas que ela é mais maleável. E aí, dentro dela, nós temos o óleo. Ah, mas esse óleo não vaza? Não. Por quê? Gelatina é solúvel em água. E aí, o que tem aí dentro é óleo. Óleo. Então, sempre que a gente tentar colocar algo dentro de uma cápsula que seja lipofílico, que seja um óleo, que seja alguma coisa do gênero. Aprenda com o professor Jorel, crianças. Não invente de colocar sorbitol, soluções, Água. Não. dependendo se for uma tintura mãe, se for uma tintura realmente com alta concentração, vale a pena um teste, mas a maioria delas não é uma tintura 100% álcool, né, normal, e aí vai interagir do mesmo jeito. Então, procure óleos, né? Procure derivados de óleos. Total. E é importante frisar que esse tipo de cápsula, a soft caps, a farmácia não produz do zero, Não tem tá? como. Não tem como. E aí tem toda a parte regulatória, né? Não vou entrar aqui, que permite ou não permite a farmácia fracionar, enfim. Na prática, algumas farmácias fracionam, certo? Esse tipo de cápsula. Compra-se a granel,
e é fracionado, tá? Então não é produzido zero. Mas sim, existe uma forma de você produzir a sua cápsula oleosa em cápsula dura. Você que é farmacêutico, você que é dono de farmácia, é totalmente factível. Há Possível. muito tempo atrás, né? Hum, Eu já ensinava nos nossos cursos práticos, não tinha essa demanda que tem hoje. sim. E aí as pessoas, nossa, mas eu posso adicionar óleo na cápsula? Pode, super pode, tá? E existe aqui um vídeo no canal ensinando como. O nosso foco aqui vai ser não vai ser na técnica de manipulação de cápsula oleosa, mas vai ser sim uma prática sobre como você incluir essa cápsula no sistema de gestão. Por quê? Porque Isso. a cápsula convencional é tranquilo, porque já está tudo parametrizado e padronizado lá. Tem o recipiente, o sistema ele vai puxar o recipiente, né? Por exemplo, Celomax S, Celomax E, enfim, vai puxar o tamanho da cápsula certinho, tá? Para aquela concentração de ativo, tudo sólido. E aí, quando eu vou para O a líquido. cápsula oleosa, o líquido? Então, eu aprendi a técnica, mas como eu vou incluir no sistema? Você já se perguntou? Pode ser um gargalo, normalmente é um gargalo na farmácia de comunicação. Muitas vezes tem o domínio técnico, mas esquece que para você incluir uma formulação, mesmo você sabendo do preparo, você tem que deixar tudo bonitinho, parametrizado no sistema, né? Isso. Então, é muito importante você saber sobre esse conceito. E por quê, Dior? Por que manipular cápsulas oleosas? Hoje em dia, né, eu acho que quando a gente fala de cápsulas e produtos oleosos, a primeira coisa que nós que estamos ali na farmácia, vivemos a realidade da farmácia com Uhum. manipulação, te lembra de vitamina D, né? Yes. Então, um dos principais exemplos que eu vou utilizar aqui é a vitamina D. Quando eu tenho a vitamina D em uma cápsula com pó normal, um pó comum, recipiente comum, ela vai estar ali só misturada com aquela mistura de pós. Ok. Quando ela for ser ingerida por você e digerida pelo seu sistema digestivo para liberar essa vitamina D, ela vai ter que se dissolver aonde? No teu sistema digestivo, na água que você consome, né? Uhum, Só que vitamina D, ela é lipossolúvel. E boa parte do teu ali bolo digestivo é água. uhum. Então ela não vai ter como aonde ou no que se Interagir bem. exatamente. Então vai ser mais difícil de ser absorvido. Diferente de quando a gente trabalha já com a vitamina D misturada, dissolvida, dispersa em algo que já é oleoso, né? Então ela já está dissolvida, é muito mais fácil dela ser absorvida. Então por isso que normalmente vitamina D é em gotas, Uhum. né? Mas Gotas existe em oleosas. gotas oleosas. Mas existe a necessidade e a possibilidade de colocar isso em cápsula. Uhum, É muito mais prático, não tem chance de errar na hora da administração. uhum, Então é uma forma de garantir a dose de uhum. forma mais exata. E principalmente quando a concentração é um pouco É mais mais alta. elevada, Sim, né? 10.000 10, 20 e gotas. 20.000 e 50.000 tá? Um outro ponto técnico que é importante complementar é sobre a diluição, tá? Uhum. Se você vai diluir a vitamina D, que é sólida, né? Um pozinho, quantidade bem pequena, né? Concentração bem baixa mesmo em um maior volume de pó, se você não homogeneiza muito bem, de forma, né, você tem com diluição geométrica e tudo mais, mesmo esse pó sendo lipossolúvel, como por exemplo o TCM-pó, tá? É mais difícil de deixar esse conteúdo uniforme do que você solubilizar no veículo oleoso, certo? Então, a probabilidade de você garantir uma uniformidade de dose, tá? Uniformidade de conteúdo é muito maior quando você veicula essa vitamina D em óleo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Mas, claro, que essa técnica ela tem que estar muito bem padronizada, os processos têm que estar muito claros, tá? Então, esse é um ponto muito importante, certo? Sim. Então, a questão é que é muito importante, tanto em termos de uniformidade de conteúdo, quanto questão de absorção no organismo, né? O Jora falou sobre vitamina D, mas você pode manipular vitamina A, vitamina E, vitamina K. Hormônios não é tão comum, hormônios por via oral, Sim. mas se porventura você precisar trabalhar com hormônios por via oral, o ideal é você veicular em líquido oleoso, tá? E líquidos alcoólicos de forma geral, ok? Então, Isso. esses são alguns dos ativos. Aí tem vários outros, né? Tem o queranate, que é uma substância muito Sim. interessante para o cabelo, né? Tem algumas substâncias que já vêm veiculadas em líquido,
né? Como o próprio, a gente estava conversando sobre o Curcumicel. curcumicel, né? Probióticos e prebióticos, né? Muitas vezes eu gosto de trabalhar com o probiótico em veículo oleoso também, então vai depender aí da formulação. Então, é uma opção a mais para você garantir uma maior estabilidade, segurança na dose, tá? Maior precisão na dose, em termos de uniformidade de conteúdo, tá? E também, claro, você entregar a máxima de segurança para o teu paciente, ok? E aí, quando a gente fala de produzir, né, essa cápsula, porque fazer uma gota é muito mais simples, né? Você pesa ali o que está na ficha, Uhum, né? Você pesa o veículo, pesa sim. a vitamina que está diluída, homogeneiza, como são 2 horas, e você vai conseguir ver quando é que está Uhum. misturado, e aí você invasa, fecha e dispensa. Então, a dificuldade é muito maior no cálculo, e na segurança, e na confiabilidade do cálculo, do que na produção de fato, né? Total. Sim. Então, por isso que nós temos tantos e tantos vídeos falando sobre vitamina D, né? Tanto Com em esse Cialana gotas, aqui, né, como gente? também na manipulação em cápsulas, né? Então, Então, se por favor. você Uhum. é nosso aluno de cursos, você já deve ter visto a gente falando, se você já veio presencialmente aqui também, você fez em prática aqui isso, né? A propósito, Jorge, deixa eu Hum. fazer um convite para a galera. Em janeiro vai acontecer o Mindful Vacation, que é a nossa Uhum. imersão prática presencial. Então, se você quer passar 5 dias aqui no laboratório, ainda estamos com as últimas vagas, tá? Então, vem, garante a tua vaga. Vou deixar aqui o link, o QR Code na tela e o link do nosso WhatsApp oficial. Gente, o WhatsApp oficial, tá? Tá aqui no YouTube. Evitem ser vítimas de golpes, por favor. E aí, é muito importante, né, você passar, fazer essa imersão aqui conosco, tá? E falando sobre esse vídeo que você está vendo um print, ele está aqui no nosso Hum? canal hoje. Então, tem lá explicando passo a passo de como que faz. Eu trouxe aqui só pra gente ilustrar e Uhum. para gerar a tua curiosidade e ir lá assistir, tá? Então, primeiro passo, calcular todos os insumos, no caso, o teu sistema, ele vai Uhum. fazer isso, mas é importante que você tenha o domínio dos cálculos para saber se ele está calculando corretamente ou não. Uhum. Passo 2, pesar os insumos, né? E misturar, homogeneizar. Né? Passo 3, com o auxílio de uma pipeta, preencher as cápsulas. Tá? Sim. E aí você pode fazer por gotas. Existem, a Lana fala de métodos possíveis para essa manipulação. Uhum. E a cereja do bolo, o que fecha Desculpa. literalmente o processo, Uhum. que é justamente a selagem. Selar a tampa com o corpo da cápsula com álcool. Tá? E é isso que vai fazer com que o produto não vaze. Outro detalhe também que a Lana fala também é que não preencher o corpo por completo, o corpo da Hum. cápsula por completo. Isso é um detalhe importante para a nossa prática no sistema, tá? Sim, exatamente. Você não vai Fazendo preencher 100% do volume da cápsula, né? Vamos isso. colocar uma média de 70% do volume da cápsula de óleo. Isso. Porque quando você chega até essa borda, né, você tem muito mais volume dentro desse espaço, então a força querendo sair é muito maior. Uhum. Né? Então você trabalha com a quantidade necessária, as doses estão corretas, mas a cápsula, o corpo da cápsula não precisa estar preenchido para que tenha a dose correta, tá bom? Total. E alguns vídeos eu falo muito sobre cápsula em cápsula, tá? Sim. É, Só que com o nosso método de selagem, inclusive, se você vai trabalhar só, por exemplo, com vitamina D oleosa, não precisa você colocar uma cápsula dentro da outra. Inclusive, naquela imagem, né, você vê que tá uma cápsula dentro da outra, mas para a gente mostrar, né, com melhor, deixar mais visível a cápsula oleosa. Mas, por exemplo, uma cápsula dentro da outra é um reprocesso, é um retrabalho. Se Gasta você mais. é um custo a mais na formulação, né? Então, é desnecessário você usar duas cápsulas se você vai usar só por exemplo, um ativo veiculado em óleo, tá? Sim. Então, desconsidere, nessa lente vai trabalhar realmente só com uma cápsula, tá? Desconsidere a cápsula externa, não é necessário. Isso. Tá. E aí, o que que você precisa? Certo que você entendeu o processo de produção, o passo a passo, os cálculos, mas como fazer o teu sistema entender? A gente vai focar em três principais pontos aqui para que vocês entendam e consigam acompanhar no sistema. Forma farmacêutica, então cadastro de forma Uhum, farmacêutica, né? Já temos outros vídeos falando sobre, uhum, né, a importância disso, mas
A gente vai precisar revisitar esse tema, assim como revisitar o tema de volume de cápsula e revisitar o tema recipiente. Então, são três pilares que nós já conversamos, já tem vídeos aqui no ABTEC sobre, mas que a gente vai tratar e cuidar deles especificamente aqui para as cápsulas oleosas, ok? Então, definindo esses três pontos, bora para o sistema. Então vamos para a prática, porque se não for para mostrar a prática no melhor software de gestão do Brasil, a gente nem vai, né, George? Não vale a pena. Pois Vamos é. lá. Então, primeiro passo para qualquer fórmula farmacêutica. Qualquer coisa nova que vocês queiram adicionar aí de produto, a gente precisa fazer cadastro de forma farmacêutica. Óbvio que antes disso, na verdade, tem inclusão de matéria-prima, tem controle de qualidade, tem várias outras questões de cadastros de produtos, obviamente. Mas eu já subentendo que você já tem todos esses insumos e você está querendo fazer, certo? Exatamente. Então eu vou em cadastros, atendimento, forma farmacêutica, ficha da forma farmacêutica, certo? Eu já fiz o cadastro aqui, obviamente, porque eu preciso fazer testes, certo? Mas você precisa colocar o nome da forma farmacêutica, então cápsula oleosa é o nome dela, certo? Eu gosto de sempre preencher o máximo de campos possível, né? Então, cápsula oleosa, nome no rótulo cápsula oleosa, fiz uma abreviaturazinha, os tipos de uso e o tipo é bom para futuros relatórios, tá? Não é obrigatório, mas é bom para rastreabilidade. E aqui, a partir daqui, são informações obrigatórias. Então, no tipo informe, você precisa colocar a opção 1, quantidade total de múltiplos, ou seja, que você vai escolher, por exemplo, são 30 doses, 60 doses, 90 doses. Você coloca, para que você digite 90, você precisa colocar essa opção de múltiplo, certo? Cálculo de recipiente, pela quantidade necessária do recipiente, para a fórmula, certo? Então, não é pela quantidade de insumos presentes, né? Ele não vai se basear nos insumos para definir a quantidade. Ele vai pensar no todo, ou seja, no todo desta cápsula, certo? Então, já que a gente está falando de completar volume, então a gente precisa que ele entenda o que é a fórmula e não só os ativos, tá? Porque assim, tudo que você for incluir de novo, você precisa entender que o sistema tem que entender quando a sua consultora de vendas for incluir, o que é que ela está Sim, querendo incluir. exatamente. Então, ele vai entender, eu quero incluir uma cápsula oleosa. Então, para ela fazer essa inclusão, a gente tem que fazer ele entender que existe esse tipo de forma farmacêutica. Faz Exatamente. sentido o que eu estou falando aqui? Coloca aqui nos comentários. O percentual de volume do recipiente não precisa. Isso daqui define, por exemplo, se uma quantidade de ativo ultrapassar 80% do volume da cápsula, não adicionar recipiente. Então você colocaria aqui 80%, tá? Eu prefiro ter esse recipiente sempre, né? E isso aqui foi uma questão que era um teste. Não existe gotas em cápsulas, então aqui é 0, tá? Perda de processo você pode fazer, quanto menor a perda, melhor, mas existe aqui o espaço para isso. E o valor mínimo, R$ 30 é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, se você quiser se manter hoje em dia, né? Por último, os tipos de texto, então isso é tudo maiúsculo, e o mais importante, eu acho, do que esses dois é a validade, 90 dias, pelo menos, tá? E aí você grava, e aí você precisa vir aqui em laboratório de produção e selecionar um laboratório, certo? Então, isso aqui é o básico que a gente já tratou em outros vídeos, mas que você precisa fazer, certo? E aí, gravar, fechou tudo, tá ok. Então, a partir daqui, você consegue montar as próximas etapas, tá? Que é de recipiente e volumes, ok? Então, tira um print, pausa, anota quais são as configurações e os pontos que precisam ter para que você consiga replicar, tá bom? Forma farmacêutica fechada, a gente pode seguir para 2 passos agora, volume e recipiente.
Antes de ir para recipiente, eu prefiro ir para volumes. Então, cadastro, produtos, embalagens, porque as cápsulas são consideradas na farmácia uma embalagem, a embalagem primária, e volumes. Aqui você vai ter o cadastro de tudo que você tem que tenha minimamente algum volume. Seja cápsulas, seja bisnagas, seja o pote que vai a cápsula, tudo que você precisa colocar alguma coisa dentro, certo? Aqui eu tenho cápsula 00 incolor e cápsula 0 incolor, por exemplo. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver uma informação meio estranha. Como assim a cápsula 00 ela está menor do que a cápsula 0? Calma que isso é um pulo do gato aqui, certo? Então, primeiro ponto, você Cadê o pulo precisa... do gato? Calma, Bota aí o gato pra pular, bota. Volta, volta, Matheus. coitado do editor, gente. É só pra ficar mais interativo. Entendi. Ó, primeiro ponto, você precisa colocar aqui, deixa eu clicar 2 vezes. Você precisa adicionar o volume, certo? Cápsula 0 incolor tem um volume interno de, na média, 0,68, certo? Então, dentro dele cabe 0,68 ml, ok? Ok. Então, feito isso, incluído e alterado, o teu sistema, sempre que tentar colocar alguma coisa dentro dele, ele vai saber que o limite máximo que cabe ali é 0,68 ml, tá? Por que que a gente fez essa outra opção aqui, que é a cápsula 00 incolor, sendo que o volume dela é 0,68? Claro que você não vai ter somente um cadastro de cápsula 00 nesse caso. Qual é o ponto, né? O volume de uma cápsula, quando é a cápsula oleosa, ela não deve ser preenchido por completo. Foi o que vocês aprenderam com a tia Alana nos vídeos anteriores aqui no canal. Exatamente. Então, o que que o teu sistema entende? Que a cápsula 0 tem 0,68 ml de volume. Então, eu vou colocar recipiente até 0,68 ml. Isso que significa o quê? Que eu preenchi a cápsula por 100% da completo. cápsula. Então, o ideal é que você coloque até pelo menos 70. Quanto é que é? 70% Isso. da capacidade máxima da cápsula. E quanto que é 70% da capacidade máxima da cápsula 00? 0,66. Então, para fazer dessa forma automática, que o teu sistema puxe automaticamente, você vai precisar de um cadastro das tuas cápsulas 00 para o teu dia a dia, para as tuas outras formas, tá? Então você pode, sei lá, só trabalhar com a cápsula incolor para uso oleoso e as outras cápsulas 00 você deixa para pó. É uma alternativa, mas você vai precisar separar a cápsula que é de uso para cápsulas oleosas e as outras cápsulas comuns, Pode certo? incluir com asterisco ou cápsula 00 incolor oleosa Oleosa. para sinalizar, Você faz que um é direcionada cadastro, para cápsula oleosa. você faz um cadastro do produto com alguma coisa que identifique ele, certo? Então, colocando esse volume, o teu sistema ele vai fazer o cálculo da quantidade do veículo, do óleo, o suficiente para completar todas as cápsulas com este determinado volume, ok? E aí, como que você vai fazer esses volumes? Aí você vai lá pro vídeo que a gente mostrou aqui, que aí a Lana fala sobre método de gota, sobre método de pipeta, certo? Que aí você calibra e faz o cálculo de como colocar este volume dentro da cápsula. Aqui é como fazer o teu sistema entender, beleza? Então, feito isso, você cadastrou uma cápsula com o volume que você precisa. Ok. O próximo passo é recipiente, certo? Então, a gente já tem a forma farmacêutica e onde colocar essa forma farmacêutica. Agora, a gente precisa completar o volume dessa forma farmacêutica, que eu tenho que fazer com um recipiente, um veículo. Então, eu venho em produtos, insumo alopatia, recipientes. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o óleo de coco, certo? Esse meu óleo de coco vai ser o meu veículo.
o meu recipiente que eu vou fazer a minha cápsula oleosa. Jorel, não uso óleo de coco aqui, é muito frio. Aí ele acaba virando uma cera, uma manteiga. Eu uso azeite, uso óleo de girassol, uso Óleo de óleo de semente de amêndoas, abóbora. semente É de chique. abóbora, enfim. Aí você faz o cadastro aqui do recipiente que você usa, certo? Dose inicial, coloca a menor dose possível e uma maior dose possível, só para que qualquer dose que entre, ele vai puxar o recipiente, não tem perigo dele não puxar o recipiente, mas você precisa associar ele a quem? Ao ativo, tá? Então aqui eu coloquei a vitamina D 1/1000, que é a nossa vitamina D diluída. Daí você pode colocar a vitamina K, a vitamina E, a vitamina A, mas você precisa colocá-las aqui, certo? Também no caso aqui é 0,0, a dose mínima e a dose máxima, porque nesse caso aqui o sistema ele entende que qualquer dose serve. Então qualquer dose de vitamina D ele vai puxar, tá? Só um detalhe técnico, e eu sei que tem nos vídeos anteriores, mas é importante frisar, Hum, que essa vitamina D diluída tem que estar diluída em óleo. Não é aquela diluição em recipiente convencional, tá? Senão vai precipitar. Sim, sim, o recipiente que você usa ele não é solúvel em óleo. Uhum, Então na hora que você colocar no óleo de coco, o pó que é o recipiente ele vai cair, sim. né? E por último, e não menos importante, isso tudo tem que estar conectado à forma farmacêutica. Porque na hora do atendimento, a sua orçamentista, a sua atendente precisa selecionar uma forma farmacêutica, certo? Feito isso, o que que o teu sistema vai entender? Que quando eu for fazer uma vitamina D, eu vou colocar a forma farmacêutica cápsulas oleosas, vou selecionar a quantidade, a dose da vitamina D, por exemplo, 1000 I, e eu, sistema, vou colocar automaticamente Puxar. a quantidade de óleo de coco suficiente para caber em 0,66 ml, Isso. certo? Ok. De Então, acordo com a concentração correspondente. Ou exatamente. seja, na prática, você já tem que ter aquele cálculo certinho sobre a quantidade correspondente àquela concentração de óleo, aquele volume de 0,66 de óleo. Então, Isso, por exemplo, se você for manipular uma dose de 10.000 I, se é 0,66 ou 0,66 ml, o volume correspondente a uma cápsula, então a concentração que você vai trabalhar para manipular esse tipo de cápsula é 10.000 I por 0,66 ml, tá? isso, Isso o sistema ele não vai ter uma clareza, sim. tá? Inclusive, a gente está usando a vitamina D 1/1000 porque é o que a gente já tinha cadastrado aqui. Doses tão altas assim de vitamina D, Uhum. recomendo até que você faça uma diluição de uma proporção menor, 1/100, Um para né? 100, ou dependendo de óleo, até nem precisar fazer essa pré-diluição, contanto que você use uma balança analítica. Se, Tem se uma for balança 50 boa, mil I, né, uma balança analítica, eu falei semi-analítica, foi? não analítica. Uma balança analítica, tá? Se você for trabalhar com 50 mil I de vitamina D, por exemplo. Isso. Mas aí se for, por exemplo, 10, faz uma diluição de 1/100, que aí você consegue. Porque provavelmente a de um Uhum. para 1000 já vai Para duplicar. mim é muito alto. Ele vai dar um Uhum. volume muito alto, É. tá? Um outro ponto importante, antes de eu fazer aqui o teste de orçamento. Cadastro de produtos, isso é uma lapatia ficha do produto. Tem dois pontos muito importantes que precisam ser feitos lá na hora do controle de qualidade. Você vem aqui em óleo de coco. Que muitas pessoas provavelmente não fazem isso. Aqui, ó, densidade. A gente, Importantíssimo. provavelmente, a tua densidade dos óleos está em 1. Por quê? Porque você não usa isso em cápsula. O teu sistema só vai entender o quanto que ele ocupa de espaço se a densidade tiver certa. Uhum. Provavelmente aqui a densidade está 1 e a densidade do óleo é diferente da densidade da água,
tá? Então, você precisa fazer o teste de densidade com o piquenômetro lá, fazer todo o testezinho para que a densidade do óleo esteja correta. Hum. Tanto aqui do veículo, como também a vitamina D, que eu preciso ter também a densidade dela para que o sistema entenda quanto que cada um vai ocupar do volume dessa cápsula, ok? Então vamos fazer um teste. Movimentos, atendimentos, receita. Vamos fazer um orçamento. Então, laboratório. Então eu vou selecionar qual é o laboratório que vai fazer. A forma farmacêutica, né? Olha a Quantas importância cápsulas. do cadastro lá, você tá entendendo Exatamente. agora? Ela nem conseguiria passar daqui. Aí tem que treinar a equipe, né? Sim. Total de múltiplos, então quantas doses são? Vamos dizer que sejam 30. E aí eu venho aqui a vitamina D, para mim. Vamos dizer que seja só 1000 I, tá? Que é só para vocês verem que ele tá puxando. Botei a vitamina D. Ponto. Isso é a única coisa, é os ativos que ela precisa que está na receita. Uhum. Se eu der mais um enter, é para ele puxar tudo. Então, enter. Olha, tchananã. Viu como o sistema bem alimentado é mágico? Exatamente. Se vocês, Segue nós para maiores dicas. se vocês repararem aqui, a quantidade por cápsula, que isso aqui, lembrando que a primeira é por dose, depois é calculada, é pelo total da fórmula, tá? 0,62. Então, 0,6 menos 2, 0,04 é só de vitamina D, Uhum, certo? uhum. E aí, aqui você pode seguir normalmente. Então, essa aqui é a forma automática, ok? Jorel, não tenho como fazer essa divisão de cápsula oleosa para o lote de cápsula só para oleosa e o lote de cápsula só para normal. Não vai dar certo. Ok, né? Alana, mas isso é muito complicado. Não quero esse passo a passo todo. Temos uma outra solução para você, tá? E Isso. vai muito de farmácia para farmácia. Essa linha de raciocínio aqui é para quando você pega uma parte das suas cápsulas e faz um novo cadastro para você fazer a inclusão na forma farmacêutica cápsula oleosa. Isso. Mas existe uma forma mais simples, mas a tua equipe tem que estar muito bem treinada, né, Sim, Jorel? Qual sim. é essa forma, Jorel? A gente vai colocar isso diretamente, manualmente, no orçamento, No orçamento, certo? na inclusão do orçamento. Isso. Mas antes de eu conseguir fazer isso e mostrar aqui para vocês, eu preciso desfazer o que eu fiz, né? Então, Uhum. a forma farmacêutica precisa existir, fato, isso a gente não vai mexer. O que eu preciso desfazer é o meu vínculo de recipiente com a forma farmacêutica. Então, eu venho aqui em produtos, homeopatia, recipientes, tá? Então, isso daqui, se eu continuar mantendo isso daqui ativo, sempre que eu for fazer uma vitamina D em cápsula oleosa, ela vai puxar o óleo de coco. Então eu venho aqui e desativo, tá? É. Aí Então, você tem que escolher, né? Ou de uma forma ou de outra. a outra forma, que é o que a gente vai mostrar aqui, é justamente você vir aqui em movimentos, atendimento, vitamina D, tá? E eu venho aqui laboratório, é um laboratório de cápsula, forma farmacêutica ainda, eu recomendo que você utilize a forma farmacêutica na cápsula, as 30, vitamina D, para 1000, 1000 I, e aí sim eu vou colocar o óleo de coco, Você vai fazer a 0, inclusão manual. exatamente, 0,66. Aí aqui eu vou precisar fazer o quê? Esse meu óleo de coco é o meu veículo, então ele é o meu QSP. Então, QSP. É como se você estivesse preenchendo um frasco, Um um semissólido mesmo. flaconete, certo? Que é SP para X. Só que você vai trabalhar para cada cápsula, o volume por cápsula. Isso. Então, QSP ml, certo?
Como você fez o cadastro lá do volume de cápsula e tá 0,66, ele vai puxar a cápsula 00. Então, se eu der Enter aqui mais uma vez, ele puxou foi a cápsula 0 até. Deixa eu fechar aqui. Então, você consegue também fazer o vínculo, né? Fazer ele puxar o óleo e a cápsula, só que aí você precisa fazer isso manualmente, certo? Então fica 0,66 ml. No caso aqui tem que trocar para a cápsula 00, porque Isso. é 60%, 0,66 é 70% da cápsula 00. Por isso Isso. que tem que trocar. Se eu fizer aqui, vamos aqui fazer ao vivo e a Uhum. cores. Bora. Volumes. Qual o volume da cápsula 00? 0,95, se eu não me engano. 0,95 ml. Incluir. Esqueci de gravar, é importante gravar para você não perder o seu trabalho. Recalcular. Ó, ele puxou a cápsula 00. Então eu vou ter 0,66 de volume total em um volume de uma cápsula de 0,95. Então aí a gente vai ter os 70%. Tá certo? E aí, coloca aqui nos comentários qual método você gostou mais. Gostou mais daquele de cadastros, incluindo forma farmacêutica, oleosa, ou esse mais simples, no qual você tem que ter um direcionamento, você tem que treinar bem, né, a tua consultora de vendas para ela fazer a inclusão da forma correta? Fala aqui para mim nos comentários. Desculpem aí a minha voz, mas é isso. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. É um tema inédito, né? Sim. Que o George sentou com a Prime para realmente alinhar e trazer aqui esse conteúdo para vocês, porque a gente sabe que é uma dúvida de muitas farmácias, né? A técnica, ok, e aí? Como é que eu vou fazer para incluir no sistema? Então, coisas novas, inovação, você encontra aqui. Tudo para reduzir, minimizar os gargalos, né, da farmácia. Eu espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, deixe teu like e compartilhe esse vídeo no máximo número de pessoas, nos grupos de WhatsApp da farmácia, dos farmacêuticos, dos seus colegas. E nós tivemos aonde, Jor? No nosso próximo ABTech. Tchau! Tchau, até lá!